tudo beleza? Bom, gente, vamos começar agora a nossa saga, que é uma saga, coisa beça, sobre a fisiologia do sistema respiratório, tá? Então vamos começar a falar, ver como é que esse sistema ele funciona, como é que ele trabalha, quais são as atividades que ele desempenha, o que está envolvido aí, e no final a gente sempre encerra falando um pouco da regulação desse funcionamento, né? Então primeiro a gente entende o funcionamento e depois a gente fala da regulação. Então, nesse primeiro vídeo sobre fisiologia do sistema respiratório, eu vou passar para vocês uma noção sobre os aspectos gerais que estão envolvidos no funcionamento do sistema, tá? E aí depois a gente vai focar cada um deles. Então, vamos lá. Então, seria um vídeo mais introdutório. Então, primeira coisa, gente, quando a gente vai estudar a função de um órgão, a gente tem que pensar nos objetivos principais desse órgão, desse sistema, né? Então a gente viu que o objetivo principal, por exemplo, do sistema cardiovascular, os objetivos principais é movimentar o sangue dentro do nosso corpo. Basicamente é esse o objetivo, né? Onde o coração tem um papel de bombeamento e os vasos sanguíneos têm um papel na condução do sangue. No sistema respiratório, quais são os objetivos principais desse sistema? Aí muita gente respirar. Pelo amor de Deus, não, né? Não vamos falar isso. Quem respira é a célula, né, gente? Porque a célula é que vai transformar moléculas usando o oxigênio e a partir disso ela produz o gás carbônico. Então você tem o processo de utilização e formação das moléculas gasosas. Então lá você tem a respiração acontecendo. Mas muita gente também fala em respiração extracelular, que seria esse processo que envolve o sistema respiratório, né? Mas a gente vai ter basicamente como objetivos principais dois, essenciais, que tem a ver, obviamente, com as moléculas gasosas. Então o sistema respiratório é a nossa porta de entrada para uma molécula importantíssima que é o oxigênio, né? Importantíssima para a vida. Por quê? Porque ela vai ser usada lá pelas células, que vão respirar utilizando esse oxigênio, né? Lá na mitocôndria, onde a gente vai ter a transformação de moléculas orgânicas, principalmente a glicose, em energia. E para fazer esse processo a gente precisa de muito oxigênio, né? Não só a glicose, mas os ácidos graxos também são bem-vindos para gerar ATPs. Então o sistema respiratório é a porta de entrada para esse oxigênio, que vai ser depois distribuído para as células, né? Então fundamental nisso. Eu sempre falo, né, gente, quando a gente estuda a fisiologia dos sistemas do corpo, se você for olhar, na maioria deles, não vou dizer que todos, né? Na maioria deles o objetivo envolve basicamente manutenção do metabolismo celular. No final das contas é isso, tá? Quando eu falo aqui do sistema cardiovascular com o papel de movimentação do sangue, movimenta sangue para quê? Para levar o oxigênio, levar a glicose, levar o ácido graxo lá para quem? Para as células. Para atender quem? O metabolismo celular. Então a gente sempre vai chegar nesse ponto. Não tem pra onde fugir, não tem pra onde correr. Eu sei que muita gente não gosta, acha chato, é muita coisa, é muita informação, é tudo. Mas a nossa vida se resume no metabolismo celular, tá? Qualquer coisa que abale esse metabolismo vai produzir lesão, vai produzir problema, vai produzir a morte. Então, fornecer oxigênio, quer dizer, porta de entrada para essa molécula tão importante para o processo de metabolismo e vai ser a via de saída de quem? Do gás carbônico. Que é produzido aonde? No metabolismo celular. Então não tem como fugir disso. Então, sistema respiratório, os dois objetivos centrais é fornecer o oxigênio para o corpo e eliminar o CO2 produzido pelo corpo, tá? Então basicamente isso. E aí então a gente tem lá, né, esse papo que eu sei que muita gente não gosta, dentro das células a gente tem uma organela chamada mitocôndria, onde acontece lá um ciclo chamado ciclo de Krebs, e é nesse ciclo que a gente tem o uso maciço do oxigênio, né? E nesse ciclo envolve basicamente o que, gente? Transformar moléculas, né? Que foram lá, primeiro lá na via glicolítica, a gente teve a glicose sendo transformada, até cair no Krebs, né? Onde a gente vai ter acetil-CoA entrando nesse ciclo, e a gente vai tendo essa molécula sofrendo transformações na sua estrutura, basicamente reduzindo carbonos, retirando carbonos da estrutura. E aí a gente tem então aqui ó, uma molécula com 6 carbonos, sofre a ação de uma enzima e a gente vai ter a produção de uma molécula com 5 carbonos. E depois uma molécula com 4 carbonos, então a gente vai tendo a remoção desses carbonos. Esses carbonos vão para onde? Eles vão se unir com o oxigênio e vão formar o CO2. Então o CO2 nada mais é que um derivado do oxigênio, se a gente for olhar assim. Beleza?
Bom, gente, então quais são os processos fisiológicos que estarão envolvidos para que se atinja esses objetivos? Fornecer oxigênio e jogar fora o gás carbônico. Então, o que o sistema respiratório vai fazer para atingir esses objetivos, gente? Um deles é o processo de ventilação pulmonar. Tá? O que é a ventilação pulmonar? Ar para dentro, ar para fora. Movimentar o ar. O ventilador não movimenta ar. Eu aponto para o teto pensando num ventilador de teto, mas qualquer ventilador não faz. Não é, o objetivo dele, a função dele não é movimentar o ar. Então, o sistema respiratório ele faz esse processo de movimentação do ar. Então, a gente chama esse processo de ventilação pulmonar. Tá? O ar entra com oxigênio e sai com gás carbônico. Além disso, a gente tem a difusão dos gases, ou seja, não basta só botar ar para dentro e para fora. As moléculas gasosas que vão estar presentes nesse ar, elas precisam sair de um espaço e ir para o outro. O oxigênio ele precisa sair do alvéolo, do tecido pulmonar e ir para o sangue. Né? O oxigênio está aqui no ar, ele entra no sistema respiratório. Quando chegar lá no pulmão, no alvéolo pulmonar, ele tem que sair desse espaço original e entrar na via sanguínea. Esse processo a gente chama de difusão. E o CO2, o contrário, ele vai vir das células, vai ser transportado pelo sangue. Quando chegar no alvéolo, ele tem que sair do sangue e ir para o alvéolo. Difusão. Bom, e além disso, a gente tem o transporte. Né? Então, o oxigênio, depois que ele se difunde, por exemplo, do alvéolo para o sangue, ele tem que ser transportado para as células. E o CO2 no sentido contrário. Né? Então, o oxigênio ele vai por sangue arterial, o CO2 por sangue venoso. A gente já sabe disso. Bom, então esse processo de ventilação, ele envolve dois grandes eventos, que é o chamada inspiração. Né? A inspiração é a entrada do ar, e esse ar, geralmente, né, de maneira preferencial, ele tem que ser rico em oxigênio. Então a gente tem um ar atmosférico que tem mais ou menos um teor de oxigênio em torno de 20 a 21%. Tá? Da composição desse ar que aqui está em volta da gente é oxigênio. Né? A maior parte é nitrogênio, a gente tem outras moléculas também. Dependendo da região que a gente está, se for num local de maior altitude, esse percentual de oxigênio ele diminui. A gente vai ter menos oxigênio presente no ar que a gente está respirando. E aí, consequentemente, o nosso organismo tem que se adaptar a isso. A gente vai falar disso depois lá na regulação. Então, a inspiração é o processo que permite a entrada do oxigênio, tá? Então, a gente tem esse oxigênio saindo do ambiente que nos cerca e indo para o pulmão. Esse é o processo de ventilação. E aí, depois, lá no pulmão, lá no alvéolo pulmonar, a gente tem esse oxigênio lá, passando para o sangue, né? Então, o processo envolve a passagem do alvéolo. Essa difusão acontece no alvéolo e envolve a passagem da molécula do espaço alveolar, tá vendo? Que parece essas tigelinhas aqui, olhando assim, parece um cachinho de uva, né, gente? Para o sangue, que está cheio de vaso sanguíneo aqui, lembrando que esse é o tecido mais vascularizado do corpo. E os capilares mais finos que tem. As hemácias passam em fila indiana ali dentro, uma atrás da outra. Não tem espaço para passar uma do lado da outra de tão fininho que é esse capilar. E aí, então, a gente vai ter esse oxigênio sendo transportado. No momento que ele saiu do alvéolo, do espaço alveolar e foi para o vasinho sanguíneo que está aqui, o capilar alveolar, a gente tem ele sendo transportado para todo o corpo até chegar nas células, né, gente? Onde as células vão usar esse oxigênio para o seu metabolismo. Então, essa é a função, né, principal desse processo, é chegar na célula, no destino final. Né? Lembra, o sangue é que transporta, o nosso delivery de nutrientes para a célula, o nosso iFood, como eu sempre brinco. E a gente tem o processo contrário acontecendo com o CO2. Então, o oxigênio, o fornecimento dele, ele se inicia pela ventilação pulmonar. O CO2 não, o CO2 ele é formado dentro das células, aqui ó, na mitocôndria. Lá é a nossa usina de gás carbônico. E aí esse CO2 ele tem que sair da célula, vai para o interstício, do interstício ele vai para onde? Para o sangue. E aí lá no sangue ele vai ser o que, gente? Transportado. Em direção a quê? Tecido pulmonar. Lembra? O sistema venoso, ele vai cair no lado direito do coração. E o lado direito a gente tem a saída desse sangue através de artérias pulmonares, né? Tronco pulmonar e artéria pulmonar. Uma artéria para cada pulmão. E lá vai se ramificar loucamente até chegar a nível de capilares. E aí esse CO2, então, ele tem que sair do sangue e ir para o alvéolo. Quer dizer, ele tem que sofrer o processo de difusão. E aí, finalmente, ele vai
Quando ele chegar no espaço alveolar, né, se difundiu, ele vai passar pelo processo de ventilação, ou seja, de movimentar esse ar alveolar para fora. Isso envolve a expiração, essa saída desse ar, tá? Então a gente vai ter o CO2 saindo do tecido pulmonar e indo para o ambiente, vindo para fora. Tá bom, gente? Então, a composição do ar alveolar, ela vai ser diferente da composição do ar que entrou inicialmente, né? Lá vai sofrer uma alteração, porque o oxigênio vai entrar no sangue, então a gente vai ter uma redução da quantidade de oxigênio e a gente vai acrescentar gás carbônico. Então, o ar que entra é bem diferente do ar que sai, tá? Então, esse processo de expiração envolve a saída do gás carbônico do corpo. Beleza, gente? Então a gente vai fazer vários vídeos sobre ventilação, sobre difusão e sobre transporte ao longo dessa série de vídeos dentro da fisiologia respiratória. Aqui só uma introdução, uma palhinha para vocês saberem o que vai rolar. E aí depois, no final, a gente vai falar a respeito da regulação da respiração, que envolve basicamente a regulação da ventilação. Inspirar mais e expirar mais, ou inspirar menos e expirar menos, enfim, né? A gente vai falar um pouco de frequência respiratória, de profundidade ventilatória e por aí vai. Belezinha? Então, a gente fica por aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!